A Deus, vamos começar? Hoje nós vamos ler na Bíblia de Estudo Integrada da editora Thomas Nelson. E nós vamos começar a ler hoje o livro de Samuel. Então nós vamos ler hoje de 1 Samuel, capítulo 1 ao capítulo 3. O nascimento de Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho de Euframita, do Euframita Zufi. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos este homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofine e Finéia, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a procurava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor do que você? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e de beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe derem um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: Por que você continuará? Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebidas fermentadas. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue sua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relação com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. Ele deu o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Ana consagra Samuel. Quando o ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: Faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou.
Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Este era o menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. A oração de Ana, 1 Samuel capítulo 2. Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em minha libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saiam de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos, ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. A maldade dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou na travessa, ou no caldeirão, ou na caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: Dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem dissesse: Deixe primeiro a gordura queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar lhe respondia: Não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele. Quando ele subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: O Senhor dê a vocês filhos desta mulher, no lugar daquela por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. No lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor.
Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro, os juízes poderão intervir ao seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem impedirá, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e por todo o povo. A profecia contra a família de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e lhes disse: assim diz o Senhor: acaso não me revelei claramente à família de seu pai quando eles estavam no Egito sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honrarem, mas aqueles que me desprezarem serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todos os descendentes seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos em lágrimas e para lhe entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da idade. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com meu coração e meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará perante o meu rei ungido. Então, todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. Ele implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. 1 Samuel capítulo 3. O chamado de Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse:
Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, respondeu: Não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Nesta ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhes disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado de seus filhos, do qual ele tinha consciência, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: O que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Amém? Continuaremos a leitura amanhã. Deus abençoe.